Bom dia, nós vamos iniciar nossa segunda web conference da disciplina Estilo de Vida, Saúde e Meio Ambiente. Eu peço aos participantes que aguardem o final da apresentação para perguntas, questionamentos, tirar dúvidas, tá ok? Primeiro vou explanar o conteúdo, destacando alguns dos aspectos que eu considero mais importantes para a nossa reflexão e posteriormente eu fico à disposição para esclarecimentos. Primeiro, nós falaremos dos processos de concepção, produção e difusão da tecnologia e do conhecimento. Nesse processo, as cadeias produtivas e as lógicas de mercado têm papel decisivo. Precisamos partir da percepção de que o conhecimento e os saberes nos guiam em nossas escolhas cotidianas. Nossas decisões são pautadas pelo conhecimento que detemos. Nós nos apoiamos em certezas e saberes cotidianos e, no senso comum, esses saberes são construídos a partir de sentimentos e opiniões que são compartilhadas entre pessoas de um determinado grupo. Nós chamamos esse fenômeno de cultura. Dentro da cultura, dentro da questão dos saberes, nós podemos destacar alguns tipos de saberes, entre eles os saberes de senso comum. Os saberes de senso comum, eles estão carregados de subjetividade. Eles dependem do que somos ou do que fazemos e através dessa percepção nós olhamos determinados objetos da vida segundo essa perspectiva. Essa perspectiva se constitui como valores que permeiam nossa existência. Esse repertório de saberes estabelece relações de causa e efeito entre diferentes eventos da vida e são reivindicados na interpretação que fazemos da realidade e dos acontecimentos que nos cercam. Normalmente, esses saberes estão carregados por um julgamento, por uma avaliação qualitativa. Muitas são as formas de saber, e todos nós usamos dessas diferentes formas de saber no nosso cotidiano. Como já dissemos, o senso comum cria generalização, mitos, ideologias. E alguns desses saberes de senso comum podem estar carregados por preconceitos e rejeição. Numa oponência ao senso comum, nós encontramos o conhecimento científico. O conhecimento científico reúne aqueles conhecimentos mais profundos e que devem estar pautados pela crítica. Elas utilizam recursos de alta tecnologia e de alta complexidade para se constituírem. A ciência moderna tem características que são peculiares. Ela pretende intervir na natureza e não só conhecê-la. Por conta dessa capacidade e dessa busca por intervenção, ele está fortemente atrelado ao desejo de acumular capital, de ampliar a capacidade de trabalho e de intervir nas formas como o mundo natural se pauta. A ciência moderna está, portanto, indissoluvelmente ligada às técnicas e tecnologias. Assim associadas, ainda podemos observar que perpassa por elas as ideologias de evolução e de progresso. A ciência moderna, ela está atrelada ao desejo de acumular capital, de ampliar a capacidade de trabalho, de intervir na natureza, por questões ideológicas. Essas questões ideológicas, elas passam a constituir o nosso cotidiano de uma forma quase imperceptível, que muitas vezes são tomadas como verdade absoluta. A ideologia da evolução e do progresso estão associados ao sentimento de que o presente é superior ao passado e que o futuro será obrigatoriamente melhor em relação ao presente. Existem diferentes maneiras de conhecer e construir os objetos científicos, de elaborar e de organizar as novas tecnologias. Algumas questões científicas não podem ser respondidas muitas vezes
pelo repertório científico, exigindo novas concepções ou bases teóricas, metodológicas e tecnológicas. Pensando nessas questões, nós podemos afirmar que a ciência, ao contrário do que se divulga por muito tempo, ela não é neutra. Ela responde a interesses, e muitas vezes esses interesses não estão claramente explicitados. O nosso cotidiano constitui objetos científicos. Esses objetos científicos são aqueles eventos, aquelas questões, aqueles temas que são objetos da nossa perplexidade, curiosidade e necessidade de aprofundamento de conhecimento. Existem diferentes maneiras de conhecer e construir os objetos científicos, de elaborar e organizar novas tecnologias. Ao focar seus objetivos menos no conhecimento e mais nos resultados apresentados como espetaculares e milagrosos, a ciência pode se tornar como forma de instrumento de poder social, exercendo dessa maneira diferentes formas de controle. Não deveria ser esse o interesse fundamental da ciência. A ciência pretende um conhecimento à parte de interesses. No entanto, a ciência pode estar modulada, mobilizada e manipulada pela ideologia da competência, que desencadeia uma separação na sociedade. Essa separação se manifesta pela construção de uma cerca que separa aqueles que sabem daqueles que não sabem. Essa cerca pode produzir sensações equivocadas frente ao conhecimento. E precisamos lembrar que cada um de nós traz consigo repertórios de saberes de senso comum ou científico que contribuem grandemente para o nosso trânsito pela vida. Essa crença na autenticidade, na hegemonia do conhecimento perito, científico, especializado e nas técnicas e tecnologias que dele resultam, fez com que hoje estejamos absolutamente cercados por sistemas, a que Giddens chama de sistemas peritos. Destaca-se a importância da confiança nesses mecanismos. Essa confiança pressupõe a consciência das circunstâncias de risco e, a saber dos riscos, o indivíduo que confia assume, pelo menos parcialmente, a responsabilidade por suas escolhas e ações. A confiança, no entanto, implica na falta de informação plena. Essa constituição da ciência, de algumas formas, pode imobilizar os sujeitos que nelas estão envolvidos. Por quê? Porque, de uma forma ou de outra, a tomada de decisão fica sempre pautada na necessidade de buscar informações mais e mais corretas, que muitas vezes se contrapõem. Esse conflito de informações pode causar, no cotidiano de um grupo ou do indivíduo, uma sensação de ansiedade, percebendo que todas as suas decisões podem se tornar rapidamente obsoletas. Essa atmosfera criada pelo mundo contemporâneo não erradicou a desigualdade e a exclusão social. E, buscando uma contribuição mais emancipatória da ciência e do conhecimento, alguns movimentos surgiram. Entre eles, o movimento da promoção de saúde. A Carta de Ottawa define promoção de saúde como um conjunto de ações voltadas para a prevenção de doenças e riscos individuais, considerando a influência de aspectos sociais,